Olá, eu sou Cavalcante Júnior e essa é uma aula de introdução à ciência poética. Eu te convido, a partir de agora, a me acompanhar pelos slides que serão mostrados. Bom, eu começo então com uma assertiva. Ciência é poesia. Quando eu digo que ciência é poesia, eu me refiro à dimensão da poiesis, ou seja, da criação, da invenção, da imaginação, que é inerente ao ato de pesquisar. Como nos lembra Prescott Lecky, um sistema científico ele é sempre o resultado de uma atividade criativa. Então, fazer ciência é um ato de criação, é um ato de imaginação, é um ato, portanto, de invenção. Quando eu comecei a cursar o meu doutorado, em 1994, a primeira aula que eu assisti foi desse professor chamado Donald Graves. Na época, ele era o coordenador do programa de leitura e escrita na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, onde eu fiz o doutoramento. E ele disse: nós, pesquisadores, estamos passando pelo mundo, mas não estamos deixando o mundo passar por dentro de nós. Aquilo foi o bastante para que eu capturasse essa assertiva do professor Graves e fizesse dela um objeto de estudo e a transformasse em uma tese de doutorado. Coincidentemente, ou não, naquele primeiro semestre do meu curso de doutorado, eu estava vivendo grandes dores. E foi durante a primeira disciplina cursada, de setembro a novembro de 1994, eu pude escrever o primeiro poema da minha vida, que foi intitulado Vida. E nele eu registrei naquele momento: morte, morte, morte. Levaste meu pai, minha tia, minha irmã, todos num semestre. Morte, morte. Estiveste na minha infância, levaste meu irmão, minha irmã, deste-me uma missão. Dor, seguiste-me na adolescência. Dor, sinto-te agora. Morte, sei que és amiga, sei que és meu destino. Vida, por favor, deixe-me desfrutar primeiro de ti. Vida, por favor, mostre-me o prazer da liberdade. Vida, deixe-me debruçar sobre ti para outros libertar. Então, foi esse poema, intitulado Vida, e que a temática central foi a morte, que eu compartilhei naquela disciplina, cursada com outros doutorandos, e pude, naquela situação de sala de aula, expressar, comunicar a minha dor, uma dor vivida à distância, por estar em outro país, longe da minha família, que havia ficado no Brasil. E, em um só semestre, perdi o pai, a irmã e a tia, ou seja, um processo de grandes perdas, de grandes dores. E foi ali que eu pude compreender as palavras de Michel Foucault. Ali, onde não é mais possível falar, descobre-se o encanto secreto, difícil, um pouco perigoso de escrever. E com a Suzy Sontag, eu pude compreender que o escritor é o sofredor exemplar porque encontrou o grau mais profundo de sofrimento e também um meio profissional para sublimar esse sofrimento. Sublimar aqui no sentido literal e não no sentido freudiano. Enquanto homem, ele sofre. Enquanto escritor, ele transforma o seu sofrimento em arte. Foi naquela situação, enquanto pesquisador, que eu comecei a descobrir a potência da escrita, a potência do ser escritor, que é capaz de transformar o seu sofrimento em obra de arte. Ou seja, aquilo, diz Ítalo Calvino, que dá experiência existencial e cognitiva, se faz obra.
Ou seja, aquilo que da minha vivência eu pude transformar em projeto de pesquisa, pude transformar em pesquisa de campo e, posteriormente, em tese de doutorado. Novamente, é Ítalo Calvino quem nos diz: aprender significa também, e sobretudo, aprender como sofrer, como se comportar diante de ferimentos recebidos e quem não os entende, ou seja, quem não entende esses sofrimentos, sucumbe. Então, naquela situação de estar lidando com o meu sofrimento, estar lidando com o meu projeto de pesquisa, de doutorado, eu pude começar a vislumbrar o que seria o pesquisador-poeta, ou seja, um vidente. E vidente aqui, na concepção do filósofo francês, o Jacques Rancière, que nos diz que o vidente ele é um amador de imagens, ele é um iluminador, ele é um fabricante de iluminuras. E certamente, podemos compreender que o Rancière foi um leitor do outro francês, Arthur Rimbaud, o poeta, que aos 17 anos de idade escreveu a sua carta ao vidente. Naquela carta, ele disse: o primeiro estudo do homem que quer ser poeta é seu próprio conhecimento, conhecimento total. Ele procura a sua alma, inspeciona, tenta, aprende. A partir do homem que a sabe, precisa cultivá-la. Eu digo que é preciso ser vidente, fazer-se vidente. Então foi procurando a minha própria alma, inspecionando as minhas dores, tentando e aprendendo a lidar com elas, transformando essas dores, esse sofrimento em escrita, eu pude fazer-me vidente, que eu pude compreender aquela primeira frase de que nós passamos pelo mundo e deixamos o mundo passar por dentro de nós. E nesse processo de estudo, de construção de uma tese, eu comecei a compreender e a me reencontrar com um referencial teórico da psicologia, que me foi muito caro enquanto psicoterapeuta, enquanto psicólogo clínico, que foi a psicologia analítica desenvolvida por Carl Jung. E Carl Jung, ele escreveu que a imagem, ela é psique. Psique aqui no conceito dos gregos, ou então para os latinos, alma. Né? Então a imagem, ela é alma. E a alma, ou a psique, consiste essencialmente de imagens. E a nossa alma, ou a nossa psique, ela cria, ela produz realidade todos os dias. Então, o que nós chamamos de realidade são as imagens que nós produzimos individualmente ou coletivamente. Um outro estudioso da psicologia analítica, que depois desenvolveu a sua própria psicologia, chamada psicologia imaginal, ou a psicologia arquetípica, o norte-americano James Hillman, ele vai nos dizer que o homem é primariamente um criador de imagens. E a nossa substância psíquica consiste de imagens. O nosso ser, ele é um ser imaginal, uma existência na imaginação. Nós somos realmente feitos da matéria dos nossos sonhos. Então, partindo dessa concepção de que a psique ela é imagem, de que nós produzimos imagens, de que nós somos videntes, de que o pesquisador, poeta, é um fabricante de imagens, eu pude compreender, então, que a tarefa, o ofício do pesquisador-poeta consiste em passar pelo mundo e deixar o mundo passar por dentro dele ou dela. Ao fazer isso, o pesquisador-poeta se torna um ser imundo. E o imundo, que é um conceito filosófico do Jean-Luc Nancy, um outro francês, que vai nos dizer que esse imundo é a impregnação de mundo. Então, o pesquisador-poeta é um ser impregnado, I significa impregnação, de mundo. Ele está encharcado, ele está entumecido desse mundo no qual ele está inserido como pessoa, como pesquisador, como acadêmico. E no exercício da pesquisa poética, nós fazemos uso de dois modos de razão.
a razão intelectiva e a razão estética. A razão intelectiva ela é bastante conhecida no mundo acadêmico, das universidades. É aquela razão que faz uso do logos, que faz uso da cognição, em detrimento, e muitas vezes abrindo pouco espaço para um outro tipo de razão igualmente importante, chamada de razão estética, razão sensível, razão sensorial, que é inerente a todos nós também, porém, nem todos encontramos oportunidades nas escolas, nas universidades, para desenvolvermos a razão estética. E uma característica importante da pesquisa poética é a de que o pesquisador-poeta ele desenvolve um estilo próprio. Por quê? Porque o pesquisador-poeta ele é um herdeiro da arte, ele é um artista também. E o artista ele tem estilo. Estilo que somente ele é capaz de realizar, de fazer. A pesquisa poética ela tem um estilo próprio de quem a escreve. Ela tem a cara, ela tem as mãos, ela tem os sentimentos do seu pesquisador, da sua pesquisadora. E, primariamente, o pesquisador-poeta, ele é um escritor. A sua escrita ela é carregada de potência imagética e uma potência poética. Uma imagem que não é previamente programada. Então, escrita que se fabrica naquele instante em que está sendo produzida, está sendo pensada, está sendo criada no ato da pesquisa. Ela segue, portanto, o fluxo dos acontecimentos. Ela é poiesis, ela é, portanto, fabricação, invenção, e esse fluxo dos acontecimentos podem nos levar em direções diferentes das que previamente nós imaginamos, nós idealizamos para um projeto de pesquisa. Outra característica importante do pesquisador-poeta é que ele realiza a pesquisa com o corpo inteiro. Ele faz uso contínuo do seu corpo como força propulsora e convergente da pesquisa. Então, quando nós estamos passando pelo mundo, nós não estamos passando pelo mundo somente do pescoço para cima. Nós estamos passando pelo mundo dos pés à cabeça. E estamos sendo, então, impregnados, encharcados desse mundo que vai se formando no nosso corpo de pesquisador, de pesquisadora. Nosso epistemólogo da ciência, Paul Feyerabend, ele vai nos dizer que as coisas mais surpreendentes conduzem a grandes descobertas. Quem pensa que só é possível alcançar grandes conquistas percorrendo um caminho definido, com precisão, está errado. Não reprima sua imaginação, porque uma ideia muito extravagante pode levar a um resultado muito sólido. E é isso que é interessante na pesquisa poética. Ideias extravagantes podem produzir projetos belíssimos, projetos que encantam seus leitores, projetos que trazem uma solidez enquanto obra de criação, obra de poiesis, de invenção do seu pesquisador, da sua pesquisadora. E eu concluo, então, com um texto recente de pesquisa poética que eu intitulei de Tempos Difíceis. Que são os tempos difíceis que nós estamos vivendo no Brasil, neste momento, no ano de 2020, no ano de 2019. Ficou retrógrado o Brasil. A ordem é regresso, vinho é vinagre. Para quem engole a palo seco, pimenta só no dos outros. Areia para os que esperneiam, em berço esplêndido eles reinam. Resquícios dos recalcados retornos de quem nasceu filho da mãe, de pai que partiu em caravelas, deixando gerações a ver navios. Nas terras brasileiras, agora, temer é morte certa, dos sonhos mais lindos de uma jovem democracia que não vingou. Mas sem temer, vai reconquistar a esperança para mil venturas viver a fascinação
de sermos brasileiros e brasileiras. Eu concluo, então, esta breve apresentação de introdução à ciência poética com a sugestão de leituras. Travessias de Cigano foi uma primeira sistematização da pesquisa poética, publicado em 2017, seguido de Corpos Insólitos, onde eu pude, em um capítulo denso, sistematizar e fundamentar a ciência poética. A sua aplicação primeira e ampla aconteceu em Mob Poéticas à Mão. Depois, num projeto de pós-doutorado, eu pude desenvolvê-la ainda mais e publicar o livro A Existência em Ruínas, que, por sua vez, ganhou mais espaço em um outro capítulo, O Infinito e Escrita Experimental, e em obras mais recentes, publicadas em 2020, que é o Sertão Água e o Thaís Dorá. Então, fica o convite para que vocês possam conhecer e mergulhar mais na proposta da ciência poética, que foi o objeto primeiro do nosso encontro nesta aula introdutória. Muito obrigado. Ficam os canais de comunicação para que você possa enviar perguntas, trocar ideias. Estou à sua disposição.